Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre uma reflexão, um texto que foi publicado no Facebook pelo Rogério Resber, importante geógrafo nosso, vocês sabem disso. O Rogério tem uma importância não só para a geografia brasileira, mas para a geografia latino-americana e mundial. Não é exagero falar nesse sentido. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, tem aí uma vasta publicação, em especial dentro da epistemologia da geografia, se preocupando em fazer um debate extremamente profícuo em relação à região, por exemplo, à questão regional, a território e aos conceitos de desterritorialização, territorialidade, e também reterritorialização. Tá? Tem inclusive uma obra que é fundamental e de leitura obrigatória para todos nós, que é Regional Global, mas também o mito da desterritorialização. Serão duas obras assim para quem quer entender o que a geografia tem de mais expressivo e bem elaborado sobre isso, tem que conhecer essas duas obras do Rogério, por exemplo. Tá? Bom, eu vou falar sobre um texto dele hoje, porque eu vou me manter comentando os textos que o Rogério está publicando no Facebook dele mesmo, tá? Hoje, o artigo que eu vou trabalhar com vocês é Desterritorialização Sem Limites, Reflexões Geográficas em Tempos de Pandemia 1, tá? E, na verdade, o trabalhar aqui apareceu como força do hábito, né? Mas eu estou trazendo o texto dele para a gente conversar aqui, para a gente ir pensando, porque o Rogério é muito profundo, como eu já falei, em relação às suas reflexões. Bom, como eu já apresentei o texto do Harvey, como eu já apresentei também outro dia aqui o texto da Judith Butler, não tem como a gente não fazer relação entre o texto do Rogério e o texto do Harvey e da Judith Butler. Tá? Qual seria, vamos dizer assim, a linha que une esses três textos? A discussão sobre a precariedade do mundo do trabalho, ou seja, a precariedade da desigualdade que vem sendo construída ao longo dos anos, não só por um sistema liberal, mas em especial por um sistema neoliberal. Tá? Então, tanto o texto do Harvey quanto o texto da Judith Butler focam nisso, né? Dessa desigualdade radical que vem sendo produzida e promovida às populações mundo afora há pelo menos 30, 40 anos, e que esse desamparo em relação aos serviços básicos essenciais, essa degradação do mundo do trabalho, que promove uma degradação da condição humana, fez com que esse vírus ele encontrasse um terreno fértil para se expandir. Tá? Então, tal a dificuldade também dos estados em estarem contornando essa situação. Bom, então isso seriam os comentários gerais preparatórios, vamos dizer assim, para discutir o texto do Rogério. Tá? Mas vamos lá falar propriamente do texto do Rogério. O Rogério começa o texto dele falando o seguinte, eu vou fazer a leitura para depois voltar aos comentários sobre o texto dele. Alguns dos mantras do globalismo planetário até aqui dominantes foram: movam-se, viajem, acelerem, cresçam, expandam-se, extraiam os recursos, consumam, privatizem, flexibilizem as relações de trabalho, deslocalizem as empresas. Tudo isso, frente à pandemia do coronavírus, repentinamente se inverteu. Parem, não viajem, desacelerem, retraiam-se, não consumam, invistam em políticas públicas, estatizem empresas em crise. Tá? E aí, no caso, o Rogério faz mais um comentário, que quer dizer o seguinte: aqui no Brasil, em pleno boom neoliberal, como uma praga, o último mantra a ser contestado ainda não se inverteu. Para os trabalhadores, continua se propondo uma flexibilização ainda maior das relações de trabalho, como se estivessem testando até onde vai a resignação dessa massa de desempregados extremamente vulneráveis.
E eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a ideia-força do texto dele. Ou seja, o Rogério vai fazer uma reflexão a partir desses mantras colocados pela dinâmica da globalização, tá? Sempre voraz, sempre acelerada, sempre exigindo a criação de novidades. E esse paradigma revolucionário e ainda muito novo para a gente, por ser revolucionário, que é esse paradigma que trouxe essa pandemia para todos nós, porque ela exige que nós e o próprio sistema se reconfigure e ao mesmo tempo dê uma freada, né? Agora, a reflexão que o Rogério convida a gente a fazer junto com ele é justamente quem são as pessoas que podem realmente fazer a pausa, fazer o dito isolamento e para enfrentar o avanço dessa pandemia mundo afora, né? Essa parada das pessoas, ela realmente é para todos? Então, à exceção de casos extremos, onde isso efetivamente teve que acontecer, nós sabemos que, na maioria dos países do mundo que vem enfrentando a pandemia, essa parada ela não é para todos, né? Então, ou seja, aqueles trabalhadores mais vulneráveis, aqueles trabalhadores que hoje são colocados como trabalhadores de serviços essenciais, eles estão aí enfrentando o vírus, né, no seu cotidiano. Então, a reflexão do texto do Rogério, ela vai fazer vai levantar uma série de reflexões sobre a precariedade da condição dessas pessoas, entendeu? Como é que alguns têm a condição de estarem muito seguros em seus territórios abrigos, em suas casas, em seus apartamentos, em suas residências, enfim, né? E outros não. Outros, por conta da defesa da sua sobrevivência, por conta da garantia, portanto, do seu território e recurso, precisam continuar a trabalhar, exercer as suas atividades cotidianamente. Então, a reflexão que o Rogério vai construindo nesse texto dele, que embora seja pequeno, ele é muito interessante, muito denso em termos de reflexões que ele suscita, né? Traz isso como a ideia-força, ou seja, a condição de desterritorialização de uns enquanto significado, na verdade, de uma multiterritorialidade. E a condição de desterritorialização de outros como sinônimo da degradação das condições materiais de existência, tá? Então, o Rogério ele vai construindo, portanto, a sua reflexão a partir daí. E ele faz, claro, uma retomada da obra que ele escreve em 2004, O Mito da Desterritorialização, para comentar duas situações conceituais e existenciais completamente diversas, pelo menos duas, né, que eu vou colocar aqui. A condição de desterritorializado de pessoas que têm condições abonadas do ponto de vista financeiro, materiais, etc. Tá? Então, pessoas que viajam para outros países, seja férias, seja negócios, que têm casa em outros países, enfim, que têm uma possibilidade de circular no mundo. Então, a essas pessoas, houve uma designação de que se tratava, na verdade, de seres que não teriam territórios, que, portanto, seriam seres desterritorializados, frutos desse momento da globalização, que acaba com as fronteiras, que acaba com os estados nacionais, tá? Que acaba, inclusive, mesmo com a própria geografia, como alguns se apressaram em dizer. E o Rogério vai mostrar que, na verdade, isso não se trata de uma perda sobre os seus territórios, né? Se trata, na verdade, para esses seres mais abonados, de uma capacidade deles circularem em vários territórios, daí a sua condição de seres multiterritorializados. Por outro lado, para a grande parcela da humanidade, né, a condição de ser desterritorializado implica a perda de uma base territorial de reprodução cultural, material, econômica, político, simbólico, enfim, das mais relevantes, certo? E ele vai mostrando exemplos, como
quando ele se refere a um mendigo falando que a defesa da marquise de um prédio é a defesa mais importante, talvez, para aquele sujeito social que está na condição de mendigo, porque a defesa daquele ponto ali representa a defesa de uma condição territorial das mais relevantes. Ou quando ele faz menção a um presidiário que, no revezamento ali de quem vai dormir agora no momento de uma cela superlotada, ou seja, de uma condição de precariedade humana das mais graves, a defesa de algumas horas usando ou frente à utilização de um colchonete, de um simples colchonete, pode significar a defesa de uma condição territorial também. Então, é sobre essas questões que o Rogério vai tratando nesse texto dele e que, sem dúvida nenhuma, é um texto bastante denso do ponto de vista da reflexão e, ao mesmo tempo, muito bonito pela mensagem que ele carrega. E qual é a mensagem que ele carrega? A mensagem que esse artigo do Rogério carrega e traz para a gente é a de mostrar que nós estamos todos no mesmo barco, embora não estejamos todos nas mesmas condições em termos de localização dentro desse barco, certo? Então, enquanto uns estão enfrentando essa pandemia com a garantia do recebimento de seus salários, com a garantia dos serviços essenciais chegando a eles, tá? Em termos de farmácia, de serviços de restaurante, da condição de serviços de qualidade do ponto de vista da energia, da água, do saneamento, etc., outros têm que se deparar com condições extremamente precárias. E a nossa condição, ou seja, a condição dessas pessoas que podem ficar na sua casa e enfrentar esse isolamento a partir de uma condição, vamos dizer assim, de poder, né, de poder não manter a sua vida, ela é possível mediante a impossibilidade dos outros. Ou seja, para que eu possa ficar em casa, outros têm obrigatoriamente que sair à rua e arriscar suas vidas, etc. E ele também faz uma reflexão sobre as nossas condições de moradia, né? Então, uma coisa é eu ter uma casa confortável, com vários quartos, onde eu posso distribuir as pessoas. Outra coisa é eu falar de uma condição de moradia em que as pessoas não têm vários cômodos na casa, em que eu não tenho poucas pessoas dividindo o número resíduo de cômodos que existe na casa, certo? Ou que mesmo que eu isole parte da minha família, mas eu tenha que trabalhar fora de casa, eu posso, nessa condição, levar o vírus para dentro de casa e, é claro, numa situação extremamente adversa, ou seja, eu vou estar levando o vírus para uma condição de um espaço que é uma periferia, que tem uma condição de pobreza por trás, tá? Então, o artigo do Rogério, ele convida a gente a pensar sobre essas coisas, né? E chama a atenção justamente para isso. Ou a gente se preocupa com a condição do outro e começa a pensar numa nova lógica, ou a partir de outras racionalidades, logicamente muito mais humanas, tá? E preocupadas com o bem comum, ou nós vamos sucumbir de uma forma bastante, vamos dizer assim, bastante... Não está me faltando a palavra para definir, mas seria assim uma forma bastante ridícula de sucumbir enquanto sociedade, sabe? Porque os que se acham privilegiados em relação aos outros, têm a impressão de que podem, se fechando em seus apartamentos, em suas casas confortáveis, se verem longe dos vírus, mas não estão. Tá? Então, a ideia que é colocada aqui, por isso que eu falo da semelhança que o texto dele tem com o texto da Judith Butler, é a gente se ver enquanto sujeitos de um único barco, e esse barco ele tem que ser melhorado do ponto de vista do nosso respeito, não só à natureza, em relação a essa caracterização da natureza, dos seus espaços verdes, dos rios, dos mares, mas enquanto respeito a toda a lógica da biodiversidade do planeta mesmo. Como isso tem que ser repensado por todos nós, entendeu?
E acima de tudo, ter a preocupação de assegurar as pessoas mais vulneráveis, aos trabalhadores que estão enfrentando o vírus aí todo dia cara a cara, que pegam ônibus, que vão no metrô, que tem que visitar, que tem que vir para enfrentar as filas nos bancos, que tem que defender o seu pão no dia a dia, com as pessoas que fazem frete, por exemplo, na nossa realidade de Amazônia aqui, os ribeirinhos que tem que encarar isso, que tem que vir para as lotéricas, para os bancos lotados, mas que tem que vir abastecer as suas dispensas aqui nos supermercados, mercadinhos da cidade, etc. Os mototáxis, os carregadores, sabe? Quer dizer, todo esse povo que está numa condição extremamente vulnerável e que tem uma dificuldade imensa, portanto, de respeitar esse isolamento, né? E aí o que é que acontece e o que entra como salvaguarda para isso? Não que o artigo pontue isso, mas assim, quem tem que garantir condições materiais para que essas pessoas possam ter uma condição de isolamento e, portanto, né, de reduzir ao máximo aí o que a gente conseguiu, o ritmo de disseminação do vírus no Brasil e em outros estados do Brasil, é o Estado. O Estado tem que viabilizar a partir de uma renda mínima básica, que é essa renda emergencial, por exemplo, que foi aprovada aí, essa condição. E tem que viabilizar de imediato, porque quem tem fome tem pressa, logicamente, né? Então, eu queria convidar vocês para fazer uma leitura desse texto do Rogério, que eu achei extremamente importante. Amanhã eu vou colocar um outro vídeo aqui também discutindo um outro texto do Rogério. E no final de semana a ideia é pegar todos esses textos que foram discutidos aqui em formato de vídeo e a gente conversar sobre eles de uma forma mais volátil, né, mais dinâmica a partir de uma live com vocês, tá bom? A gente combina isso aí mais adiante, vou avisando por aqui e espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Vai lá, dá uma lida no Rogério, que ele é um sujeito fenomenal. Tchau, tchau, pessoal.